Tá todo mundo conseguindo ver? Oi? Ok, Nayara. Tá ok. Ah, obrigada. Bom, então, ia ter uma dica, então, quem quiser clicar 2 vezes na tela, acho que o slide fica maior para vocês, talvez a visualização fique melhor. Mas então, hoje a gente vai falar sobre paixão e estratégia de coping de atletas de vôlei de praia no contexto nacional. Os meus colegas foram o Fernando, o Lucas e o Robson, e como já foi falado, a gente apresentou esse trabalho como trabalho de conclusão de curso na ABT. Então, quem viu a live de ontem, talvez tenha visto que lembra daquela pirâmide que o Robson mostrou em um dos últimos slides, quando ele falou sobre a última fase, né, da especialização, da fase de especialização dos atletas. Então, quando a gente fala de vida esportiva, a gente sempre vai falar sobre dificuldades e renúncias. Então, a vida esportiva de alto rendimento, ela traz consigo essas dificuldades e renúncias que os atletas vão ter que fazer a todo momento. E o que vai fazer, talvez, esses atletas persistirem na modalidade vão ser os fatores motivacionais. É por isso que eles são tão importantes, porque dificuldades elas vão existir, renúncias elas vão existir o tempo todo, e ter uma motivação somente voltada para uma medalha, por exemplo, voltada para fatores externos, talvez ela não seja suficiente para manter esse atleta por um tempo maior nessa modalidade. Então, nesse sentido, os fatores motivacionais, eles vêm se mostrando importantes fatores para a manutenção desse atleta na modalidade. Uma vez que estressores, eles vão sempre existir. Então, fatores estressores, a gente não vai ter como controlar eles. Então, e eles já são muito bem estudados há muito tempo na literatura. Então, eles já são quase que um consenso na literatura que sim, eles existem, que sim, eles são prejudiciais ao desempenho dos atletas. E aí, sabendo disso, tendo esses estudos já quase que vencidos na literatura, já que eles vêm sendo reportados há muito tempo, uma nova linha da psicologia, ela vem no sentido de mostrar, ok, os fatores estressores, eles existem, que são as lesões, pressão de tempo, pressão de competição, ansiedade, altas cargas de treinamento, perder um voo, renúncias que tem que fazer perante a família. Então, ok, uma vez que eles existem e que eles já foram comprovados que prejudicam o desempenho dos atletas, o que a gente pode fazer? Então, uma linha da psicologia que a gente chama de psicologia positiva, ela vem então para tentar estudar quais são os recursos que eu posso dar para esse atleta, que esse atleta pode ter, que então vai fazer com que ele passe por essas adversidades, por esses fatores estressores que eu não posso controlar. Uma vez que eu não consigo colocar o meu atleta numa redoma e tirar os fatores estressores ao redor dele, até porque se a gente quer um desenvolvimento resiliente, de um perfil resiliente, ele vai ter, de certa forma, que passar por esses fatores estressores. Então, nessa linha é que a gente escolheu a paixão por entender a paixão como um fator motivacional. Então, a paixão no esporte, ela pode ser contextualizada como a energia que sustenta o empenho e a persistência do atleta numa determinada modalidade. Então, a paixão, ela pode ser um fator que vai fazer com que o atleta perdure na modalidade, mesmo diante das adversidades que ele vai encontrar. Então, a paixão, ela está relacionada a outras inúmeras capacidades psicológicas dos atletas, como, por exemplo, entrar em um estado de flow e de atenção plena, como mindfulness. Ele tem sido bem falado na literatura. Inclusive, se alguém... aliás, os atletas eles têm citado, por exemplo, meditação para tentar atingir essa atenção plena durante as suas execuções e competições, enfim. Então, essas duas variáveis que têm se mostrado como importantes para o desempenho esportivo, elas têm sido relacionadas à paixão. Além disso, a paixão ela gera emoções positivas em relação à sua prática, levando o atleta a um estado de bem-estar psicológico.
Até pouco tempo também a gente tinha a impressão e a gente ouviu alguns discursos no sentido de que atleta vai sofrer mesmo e que vai ser muito difícil um atleta ter uma saúde mental e um bem-estar psicológico, uma vez que eles estão em constante pressão. Entretanto, se alguém teve a oportunidade de assistir no último domingo uma reportagem com o Michael Phelps no Esporte Espetacular, eu acho, no domingo, ele fala sobre o quanto que os fatores depressivos e ansiolíticos acometeram esse atleta que é um mega medalhista olímpico. Então, há sim uma pressão com o bem-estar psicológico e maiores níveis de paixão pode gerar esse bem-estar psicológico, daí então a sua importância. Tendo então esse estudo na paixão, o Valeran, que é um dos autores que criou esse modelo da paixão, ele vê a paixão por meio de duas perspectivas. Uma delas é uma paixão harmoniosa, que é quando o atleta quando leva as pessoas a se envolverem em atividades que elas realmente amam, sem que isso interfira no seu cotidiano. Então, ela é uma paixão genuína, é um querer estar ali. Ela é resultado de uma internalização autônoma da modalidade na identidade do atleta. Então, ele de fato, se alguém lembra do contínuo, por exemplo, da motivação, de uma motivação autodeterminada, então é como se fosse essa motivação autodeterminada. Ele realmente quer estar ali, ele faz por prazer. Isso faz, então, com que a prática esteja atrelada às situações do cotidiano e às suas exigências. Então, ele consegue levar muito bem a sua atividade esportiva com outros aspectos da vida, sem que isso seja um peso para ele. Em contrapartida, quando a paixão ela se manifesta de uma forma obsessiva, ela é caracterizada por uma pressão interna para se envolver numa atividade. Então, ao invés do querer estar ali, é o ter que estar ali. E resulta, então, numa internalização de controle na identidade do atleta. É sempre o ter, mas eu tenho que fazer isso. E o que gera uma pressão interna. Então, essa prática esportiva é algo que comanda todas as outras atividades da vida. Então, ele nunca pode nada, ele nunca consegue se envolver em outras atividades que também gerariam um crescimento para ele, porque ele se coloca uma pressão muito grande, como se as pressões externas já não fossem o suficiente. Então, ela é vista como uma obrigação, em que sempre melhores resultados poderiam ser obtidos. Então, não há aquele aproveitar o pouco ganho, ele não consegue ver as suas melhoras, e isso gera cada vez mais frustração e uma pressão interna nesse atleta. E aí, nesse sentido, então, além dos fatores motivacionais, estratégias para lidar com esses fatores estressores, elas também são importantes. E aí que a gente, aliado à paixão, a gente também estudou as estratégias de coping. O coping é um termo que é traduzido como lidar com adversidades. Então, essas estratégias de enfrentamento são as maneiras como as pessoas lidam com as situações estressantes e elas têm o objetivo de minimizar os efeitos dos estressores sobre o bem-estar físico e emocional. Então, é como que o atleta vai lidar com esses fatores que a gente já entendeu que não tem como eu tirar dos atletas, né? Eu não tenho como minimizá-los, mas eu tenho como ensinar ele a lidar com os problemas. Então, esse processo de coping é um processo dinâmico e consciente, durante o qual o indivíduo avalia a situação como estressante, tentando utilizar os seus recursos para controlar, reduzir ou equacionar as demandas de atividade, requerendo aprendizagem e treinamentos sistemáticos, ou seja, eu consigo ensinar o meu atleta a lidar, eu consigo ensinar essas estratégias de enfrentamento do estresse que a gente tem acopladas, a gente tem uma teoria que fala que são as estratégias de coping. Então, sim, eu consigo ensinar o meu atleta a lidar com o estresse cotidiano que ele vai encontrar. Então, as estratégias de coping é uma capacidade de gerenciar os esforços cognitivos e comportamentais, ou seja, é como eu penso e como eu me comporto, como eu reajo, que estão constantemente modificando-se para administrar demandas psicofísicas específicas, internas ou externas, que excedem os meus recursos individuais, ou seja, eu estou estressada, então aquilo de alguma maneira excedeu tudo que eu tinha, então eu não consigo lidar com aquela situação específica. Então, eu consigo
aprender a fazer isso. Estudos têm mostrado que atletas medalhistas olímpicos, eles têm estratégias mais sistemáticas e automatizadas e que as estratégias de coping, elas têm sido diferencial de sucesso em atletas em diversas modalidades. Ou seja, a gente já tem, então, algumas comprovações de que as estratégias de coping, elas podem ser benéficas ao desempenho. Sendo assim, os nossos objetivos nesse trabalho foram analisar as estratégias de coping e a paixão de atletas brasileiros de vôlei de praia, com objetivos específicos, comparar as estratégias de coping e a paixão de atletas de vôlei de praia em relação ao sexo, a categoria e a região do país, e correlacionar, ou seja, ver se tem relação entre as estratégias de coping e os aspectos motivacionais vistos pela paixão nesses atletas brasileiros de vôlei de praia. Como métodos, então, como caracterização da pesquisa, essa pesquisa ela é do tipo correlacional, do tipo transversal, ou seja, a gente fez essa coleta em um único momento, em uma competição, aliás, duas, uma juvenil e uma adulta, e a gente já vai ver. Então, foram sujeitos desse estudo 132 atletas, sendo 51 homens e 81 mulheres, sendo 51 atletas da categoria adulta e 81 da categoria juvenil, em que destes 26 mulheres e 25 homens do adulto e 55 meninas e 26 meninos da categoria juvenil, que foi coletado no Campeonato Sub-21 brasileiro. Então, o que a gente usou para avaliar esses aspectos motivacionais, as estratégias de coping foram, para o coping, o Athletic Coping Skills Inventory, que foi adaptado e validado para o contexto brasileiro por Miranda em 2018, uma segunda validação, que a gente já tinha uma delas. E esse questionário, ele é muito legal, eu acho ele muito completo. Eu trabalho com ele desde 2010, no meu trabalho de conclusão de curso da graduação. E ele é composto por 28 itens, que ele é respondido, então, numa escala Likert de 4 pontos, ou seja, ele vai de 0 a 3, onde 0 representa quase nunca e 3 representa quase sempre. E ele é avaliado pela soma, que vai até 12 pontos. Então, quanto mais perto de 12, mais alto o atleta pontua naquela estratégia, ou seja, mais ele utiliza dessa estratégia para enfrentamento do estresse. E as estratégias são lidar com a adversidade, que é quando o atleta consegue facilmente lidar quando ele tem problemas, então ele reage bem sobre isso. Atletas que têm melhor desempenho sob pressão, então quando tem torcida contra ou quando tem uma pressão, eles têm um melhor desempenho. Atletas que conseguem ter metas e uma preparação mental, ou seja, ele consegue ter uma meta a longo prazo, ele consegue ver as suas melhoras. Atletas que conseguem concentrar-se melhor, atletas que conseguem livrar-se de preocupação, sem se preocupar com fatores externos, como, por exemplo, o que as pessoas estão pensando sobre o desempenho dele e que isso com certeza atrapalha o desempenho. Atletas que conseguem confiar no que eles aprenderam e com isso motivar-se, no sentido de não, eu estou preparada, eu treinei isso. E a estratégia de treinabilidade, que é quando o atleta acredita que ele vai melhorar por meio do treinamento, ou seja, é quando a gente daí tem muito empenho no treinamento. Então, aqui é um pedacinho do questionário, se alguém tiver interesse, eu posso enviar para vocês. A paixão ela foi avaliada pela Escala da Paixão para o Esporte, de Valera, de 2013, foi validada para o contexto brasileiro por Prats em 2005, e ela é elaborada a partir do modelo dualístico da paixão que eu apresentei para vocês. Então, esse questionário, essa escala, ela é composta por 17 afirmações, e ela vai numa escala Likert de 1 a 7, em que 1 representa que não corresponde quase nada àquela afirmação para ele, e 7 que corresponde exatamente ao que ele pensa. Então, o questionário dá para a gente uma resposta que vai de paixão harmoniosa, paixão obsessiva e os critérios da paixão, que é o que vai me dizer se eu estou apaixonado ou não. E aí, então, a gente avalia entre paixão harmoniosa e paixão obsessiva. Então, esse é um recorte da escala da paixão. Também está pública e eu posso enviar. Então, além disso, a gente usou uma ficha dos dados demográficos, que continha sexo, idade, estado que representa, de acordo com o IBGE, a categoria, falei sub-21, né? Então, foi sub-19 adulto e o tempo de experiência na modalidade. Para
fazer análise de dados e então a gente poder ter resultados um pouco mais robustos, em que a gente pode afirmar o que valores mais altos. Oi. Um instante, Douglas está perguntando como é que ele consegue esse questionário. Eu posso enviar depois, eu deixo meu e-mail e aí ele me escreve e eu envio. Então, para a gente poder, por exemplo, se a Nayara ela é mais medrosa ou ela é mais corajosa. Então, eu consigo avaliar isso por um teste estatístico que vai me falar se esses valores eles realmente são diferentes. Então, a gente pode afirmar com um pouquinho mais de certeza. Então, primeiro a gente usou o Kolmogorov 9, que é para ver a distribuição dos dados, e a partir desse teste que eu escolho os demais. Então, como teve uma distribuição não normal, a gente usou o teste, o de Menuhitnin, para fazer comparação quando era em dois grupos, por exemplo, o grupo de o sexo, feminino e masculino, ou categoria. A gente usou o Kruskal-Wallis para quando eram três grupos, por exemplo, região do país. O teste de Friedman foi usado quando a gente quer avaliar dentro de um mesmo grupo, por exemplo, qual é o tipo de paixão predominante ou qual é o tipo de estratégia de coping predominante entre os atletas. E a correlação de Spearman, que é para ver se esses dados eles têm relação, ou seja, será que quanto mais alta a paixão, mais altas as estratégias de coping? Então, essa foi uma das nossas hipóteses e a gente já vai ver se ela se confirmou. Então, aqui na tabela 1, a gente tem a descrição das estratégias de coping, da paixão de atletas brasileiros de vôlei de praia, e a gente encontrou aqui destacado em negrito que as metas e a confiança e motivação foram as estratégias mais utilizadas pelos atletas e a estratégia livre de preocupações foi a estratégia menos utilizada por esses atletas. Então, aqui do lado tem para vocês a amplitude, que vai de 0 a 12. Então, a gente teve 6, que está ali na metade, né, do questionário, mas ainda assim ela foi apontada como a menos utilizada por eles, e com 9, a metas de confiança e motivação. O que isso quer dizer? Então, atletas que utilizam-se da estratégia de enfrentamento, confiança e motivação, isso permite que eles tenham mais confiança no que eles aprenderam, e isso motiva para que eles acreditem na obtenção de sucesso com o seu desempenho. Então, tem atletas que eles precisam, né, de certa forma, eu preciso treinar. Antes da competição, você sabe que na manhã da competição, às vezes, fisiologicamente, tecnicamente, até taticamente, a gente sabe que não vai funcionar muito, mas ele precisa daquilo porque ele precisa se sentir confiante. Então, ele precisa saber que ele está preparado. Ou seja, essa pode ser uma das estratégias dele, porque ele quer confiar no que ele acredita e com isso, no que ele está preparado, e com isso ele se motiva, do tipo, não, eu consigo superar mais essa barreira. A estratégia livrar-se de preocupações, então ela quer dizer que atletas de vôlei de praia preocupam-se com o desempenho, mesmo quando eles atuam de forma satisfatória e não cometem erros, ou seja, o que é ruim. E eles, então, se importam muito com o julgamento dos outros quanto às suas falhas. Então, essa é uma estratégia que a gente já vai ver mais para frente, mas que talvez a gente tenha que olhar para ela, tenha que olhar para esses nossos atletas para ver se a gente consegue, de alguma forma, aumentar, porque o uso dessa estratégia está baixo. Metas é a capacidade de definir e trabalhar com metas específicas de desempenho, ou seja, os atletas conseguem se planejar e se preparar mentalmente para treinamentos e competições e possuem planos de ação para situações adversas. E, por fim, a paixão. Dentre a paixão, a que deu mais alta foi a paixão harmoniosa, que, como a gente viu, no modelo dualístico da paixão, a paixão harmoniosa, então, ela traz mais benefícios ao desempenho em relação à paixão obsessiva, o que foi um resultado, então, muito positivo. Na tabela 2, a gente traz as estratégias de coping e paixão dos atletas em comparação sobre as categorias. Então, o que a gente encontrou aqui foi que existe uma diferença entre, na estratégia, livrar-se de preocupações, que os atletas juvenis conseguem utilizar-se um pouco mais dessa estratégia em relação aos atletas do adulto. E aí a gente pode, conhecendo o meio, por exemplo, a gente pode colocar isso devido
a premiação em dinheiro, que no juvenil ainda eles não têm. Então, talvez eles consigam livrar-se mais de preocupações externas e conseguir render um pouco mais, enquanto os atletas eles têm outras demandas, e então eles não conseguem tanto livrar-se dessa preocupação no momento que eles entram na quadra. Em relação à paixão, a gente também teve uma diferença tanto para a paixão harmoniosa quanto para a paixão obsessiva, e a gente encontrou que os atletas juvenis eles são mais apaixonados, tanto harmoniosamente como obsessivamente. E isso pode mostrar para nós que indica que os atletas adultos eles estão tendo um menor prazer pela modalidade, indicando que a prática pode estar sendo motivada por fatores externos, como recompensas, por exemplo, como salário, como premiações, enfim, algo está acontecendo que os atletas eles estão perdendo um pouquinho dessa paixão ao longo do tempo. Aqui na tabela 3, a gente tem essa comparação em relação ao sexo feminino e masculino. Nós não tivemos nenhuma diferença em relação às estratégias de coping utilizadas, mas a gente teve diferença em relação à paixão, apontando que as meninas, as mulheres, elas têm uma paixão harmoniosa mais alta que os homens. E isso mostra para nós que a paixão harmoniosa ela pode contribuir para que o resultado seja positivo e desprovido de obrigações e sentimentos negativos, tornando o atleta cada vez mais experiente nas suas tomadas de decisões. Então, é por isso que o estímulo dessa paixão harmoniosa é tão importante. Na tabela 4, a gente tem aqui estratégias de coping e paixão em relação às regiões. E a gente encontrou somente diferença em relação à estratégia de treinabilidade, apontando que os atletas do Sul, eles utilizam-se com mais frequência dessa estratégia de treinabilidade, que é acreditar que eles podem melhorar por meio do treinamento. Eu trouxe aqui um mapa, que é uma distribuição de treinadores de vôlei de praia pelos estados, ou seja, vamos ver onde que os nossos treinadores estão, onde que estão concentrados os maiores CTs, para ver se a gente consegue, então, interpretar esse resultado que a gente achou na tabela. A gente, aqui na região sudeste, tem uma concentração muito alta de treinadores, e aqui no sul, então, o Paraná, ele tem 20 treinadores, então a concentração também está alta, assim como no sudeste. O que a gente tenta interpretar, então, no sentido de que talvez no Paraná a gente funciona diferente, no sentido de ser um pouco mais, de ser institucionalizado. Então, os centros de treinamento, eles são ligados à prefeitura, então, esse trabalho, talvez os atletas, eles comecem já na praia, eles tenham um trabalho desde mais novos, enfim, é algo que talvez eles estejam mais ligados aos seus treinadores, porque eles, já que até não tem tantos, né, na cidade, eles ficam com os mesmos treinadores há muito tempo. Então, talvez com isso eles conseguiram desenvolver essa estratégia, por isso que a gente teve um pouquinho mais alta. Por fim, na tabela 5 é onde a gente vai ver como esses dados, então, se eles têm relação. E aí a gente encontrou algumas estratégias, algumas correlações significativas. Então, isso mostra que, por exemplo, a gente encontrou a paixão a paixão obsessiva relacionada com as metas. E então, a PO, que é a paixão obsessiva, ela leva a um tipo de meta mais perfeccionista, o que interfere na capacidade do atleta de jogar livre de preocupações. Enquanto que a paixão harmoniosa, que também foi encontrada a relação positiva com as metas, ela leva a metas mais realistas, que induzem, então, numa maior concentração para realizá-las. Então, tanto os atletas apaixonados obsessivamente quanto harmoniosamente, eles conseguem traçar metas, mas essa é a diferença dos dois. Então, os obsessivos, eles traçam metas mais perfeccionistas, enquanto que os apaixonados harmoniosos conseguem traçar metas mais realistas. A gente também achou diferença aqui com a paixão, tanto obsessiva quanto harmoniosa, em relação à idade, mostrando que essa relação ela é negativa, ou seja, quanto mais velho o meu atleta, menos apaixonado ele é. Então, o que será que está acontecendo com esses atletas? Por que eles estão perdendo essa paixão
conforme ficam mais velhos, conforme vão para essas categorias adultas. A gente também encontrou que relação positiva, o que mostra que quanto mais apaixonados, mais essa estratégia de coping total. Então, quanto maiores os níveis de paixão, maiores os níveis de coping, ou seja, mais estratégias para lidar com o estresse eles têm. Bom, então, estamos caminhando para o final da nossa apresentação. Como todo estudo, o nosso também teve suas limitações. Então, esse estudo ele é transversal, ou seja, ele foi aplicado em uma competição de cada categoria, não sendo possível identificar se as estratégias de enfrentamento do estresse elas se modificam ao longo da temporada. Além disso, os questionários que foram aplicados, eles podem não contemplar a totalidade do sentimento dos sujeitos, uma vez que é feito um autorrelato desses sentimentos. Por fim, a relação entre as estratégias de coping e a paixão, elas são limitadas às inferências estatísticas. Então, como conclusões, nós tivemos que os resultados evidenciaram que as estratégias de coping mais utilizadas pelos atletas brasileiros de vôlei de praia são confiança e motivação e metas. Então, eles conseguem confiar no que eles aprenderam com isso, conseguem se motivar e eles conseguem traçar metas para o seu desempenho. A estratégia identificada como a menos utilizada no estudo foi a livrar-se de preocupações, ou seja, os nossos atletas ainda estão preocupando-se muito com o que as pessoas pensam acerca do desempenho deles. Então, talvez a gente possa ficar com essa informação e ver por que se isso se aplica aos atletas do nosso CT e por que isso está acontecendo. Até eu brinco com as minhas atletas, eu sei quando elas perderam em alguma competição que eu não fui e quando elas param de postar. Porque que medo é esse de julgamento, né? Enquanto está ganhando, está postando, né? Para alimentar a informação para os seus seguidores. E por que não, quando você perde, também reportar isso? Então, que medo é esse de julgamento externo? Como é que a gente pode melhorar isso? Além disso, a gente concluiu que atletas mais experientes, eles são menos apaixonados, ou seja, também a gente pode tentar ficar com essa informação, né? Uma vez que a ciência ela não tem só o papel de trazer informação, de trazer conteúdo, mas também de gerar novas questões para que, então, medidas possam ser tomadas. E, por fim, as atletas apaixonadas de forma harmoniosa, eles apresentam mais recursos de enfrentamento do estresse, o que era a nossa hipótese inicial e que, então, foi confirmada, ou seja, fatores motivacionais voltados para a paixão, eles fazem com que esses atletas tenham, talvez, mais recursos de enfrentamento das situações estressantes, que a gente não pode controlar. Então, como implicações, a gente sugere que os treinadores, desenvolvam as estratégias de enfrentamento, como livrar-se de preocupações, talvez a gente possa pensar em como tornar a prática da categoria adulta mais harmoniosa e prazerosa para esses atletas, e, por fim, desenvolver estratégias de enfrentamento, uma vez que elas são treináveis e adaptáveis a diversas situações. Então, esse é o referencial teórico que a gente usou, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar. Agradeço, então, aos colegas que me ajudaram a realizar esse trabalho. Agradeço a nossa orientadora, a professora Regina Brandão, e estamos abertos a perguntas. Parabéns, Nayara. Vocês, né? Muito bom. Muito bom, parabéns, Nayara. Parabéns à equipe, né, que fez esse trabalho. Tocaram num tema bem importante para o esporte de alto rendimento, não é? Para as futuras realizações do Brasil no voleibol de praia, né? Eu queria, Nayara, que você falasse um pouco sobre quais os principais fatores de agentes estressores que vocês identificaram no vôlei de praia. Com os seus estudos, né? Quais os principais fatores estressores? Nesse estudo especificamente, a gente não avaliou quais são esses fatores. O que a gente tem é de estudos que já reportam o estresse. Então, eles reportam, por exemplo, como lesões, como a não remuneração, ou seja, principalmente a nossa modalidade, o fato de não ter um salário fixo é um fator muito estressor. O fato de
enfim, passagens, voos, atrás de voos, alta carga de treinamento, isso é também considerado um fator estressante. Conciliação de família, treinamento, mulheres que estão na fase de ser mães, então isso também pode gerar um fator estressor. Enfim, se alguns colegas quiser complementar, fiquem à vontade. Eu acho que o estresse ele vem sendo reportado na literatura como há algum tempo, e isso vai diferir, né, de modalidade para modalidade. E especificamente no vôlei de praia, eu acredito que daí a gente vai depender de qual categoria e a gente vai estar falando, mas, enfim, eu acho que no geral podem ser esses. Nayara, o Ricardo, de Pernambuco, ele fez uma pergunta aqui, eu vou te passar, tá? Deixa eu passar aqui. Existe algum programa de treinamento delineado para o vôlei de praia e de quadra, visando a aprendizagem ao aperfeiçoamento e a integração das técnicas e estratégias para o controle dos níveis de estresse e ansiedade dos atletas nas rotinas de treino e competição? Você tem conhecimento disso? Eu acho que ele, no sentido, um treinamento no sentido de um programa interventivo, né? Isso. Eu acho que algumas psicólogas, elas vêm tratando disso e elas fazem isso com alguns CTs isolados, de forma isolada, mas, inclusive, hoje, numa reunião com o meu grupo de pesquisa, um dos nossos professores, ele startou uma ideia no sentido de vamos pegar todas as publicações e evidências que a gente tem criado ao longo de todos esses anos para criar justamente um programa interventivo que, pelo nosso conhecimento, de fato não existe. Então, o que a gente conhece são trabalhos isolados de psicólogas com as suas determinadas equipes, mas um programa interventivo que ensine, que mostre para os treinadores que como eles podem atuar, de fato não tem. E o que a gente vê, às vezes, na prática, é que, bom, o treinador está lá, né? Perde tempos, 30 segundos, super briga e super, né, acaba com o atleta, e aí na hora que do 19 a 19, 20 a 19, que ele tem que sacar, que ele tem que rodar a bola, bate nas costas dele e fala, vai lá, você é o cara, você vai conseguir. Então, né, como que eu, enquanto treinadora, posso agir de forma linear? Então, o que eu estou falando para minha atleta, que informações que eu estou dando para ela durante treinamento, por exemplo. Então, se eu só acabo com ela, se eu nunca reconheço o que ela faz, na hora que ela tiver que rodar aquela bola, ela vai se sentir confiante o suficiente para conseguir rodar aquela bola. Então, mas não, Ricardo, infelizmente eu não tenho conhecimento. Se alguém souber e quiser contribuir, fiquem à vontade, mas infelizmente não, mas trabalharei para isso. Nayara, tem aqui professor Cebola, do Rio Grande do Sul, né? Ele relaciona o estresse dos jogadores, né? A relação não harmoniosa dos jogadores mais experientes, né? Não posso dizer mais velhos, os mais experientes, né? A diminuição de quantidade de etapas, né? E aqui o professor Leandro Souza, do Amazonas, né? Ele fala que seria interessante um estudo a longo prazo, que seria um estudo longitudinal, não é? E é a colocação aqui do professor Leandro Souza, do Amazonas, não é? Mas aí eu tenho mais uma perguntinha aqui. Eu queria que você falasse sobre o estresse psicofisiológicos e ansiedade pré-competitiva em atletas de voleibol de praia. Poderia falar sobre isso, não está dentro do seu trabalho, mas eu estou vendo como tem muitos professores aqui, não é? E a psicologia do esporte tem trabalhado muito em cima disso, dos estresses psicofisiológicos, né? Inclusive, lá no Paraná tem uma linha de trabalho no doutorado em cima disso, né? Tem sim, da professora Fabiana, que é no mesmo programa de pós que eu estou inserida. Eles fazem um trabalho com lactato. Eu acho que até a equipe da professora Ivomari, que eu vi que está aqui, participou uma vez dessas coletas. Mas o que eu vejo como eu falei, a ansiedade ela vem sendo estudada na literatura há muito tempo. E eu acho que você, inclusive, professor, vai saber responder isso muito melhor do que eu. Mas o que eu vejo do estresse psicofisiológico é a forma como o estresse se comporta, como a ansiedade se comporta
por meio de, qual é a quantidade de lactato que esse atleta está soltando, não, né? Qual é a quantidade de lactato que ele está produzindo e o quanto isso prejudica o desempenho, o quanto isso, por exemplo, enrijece a musculatura e aquela travada que ela vai dar, o quanto ele tá, enfim, se comporta por meio de suor, por meio de tremor, por meio de fatores, de sinais que o nosso corpo vai dar em resposta ao momento ansiolítico que ele está passando. Mas eu confesso que essa não é muito a minha área de estudo, então, de novo, se alguém souber, à vontade. Tem. Nayara, se você está falando, o seu microfone está desligado. Márcia, seu microfone está fechado. Foi? Após a realização desse estudo, qual seria o próximo passo? Cruzar. Eu acho que deveria cruzar a informação, né? Juntar as tuas com as psicofisiológicas e você fechava com chave de ouro. Nível de sudorese, análise de saliva, pegar lactato, frequencímetro, hidroxiprolina, juntar tudo isso, você tem um pacotão e só faltava dizer pro cara, olha, não dá mais pulo hoje que acabou. Não é artigo. Ia ser muito bom. Cadê a professora Regina? Que ela também dá os pitacos dela na área. Deixa eu pegar meu som aqui. Isso. Primeiro, sim, Márcia, super obrigada pelo convite, um prazer te rever, que não é na BT, mas é aqui. É aqui. E aos professores Cardão, Rossini, a Nayara e os seus colegas, né, meus ex-orientandos lá da BT, que fizeram um trabalho brilhante, que ganhou o primeiro prêmio, inclusive, ninguém falou, mas foi o primeiro prêmio da BT no voleibol de praia, então foi realmente um trabalho muito bem feito, né? E eu estava escutando as perguntas, eu falei, nossa, quanta coisa que tem para a gente conversar sobre a questão da psicologia do esporte, né? E eu acho que uma coisa mais interessante, talvez, desse programa de vocês é o trabalho com os treinadores. Hoje a gente tem uma linha grande de trabalho com os treinadores, inclusive num programa chamado Empowering Coaching, que é um programa europeu que eu fui convidada a trazer para o Brasil, e que começou na metade do semestre passado, depois agora com o confinamento, nós não conseguimos mais desenvolver o programa, mas ele está sendo feito de forma virtual também, que é um programa especificamente para se trabalhar com treinadores. E por uma coisa que é muito importante do que a Nayara apresentou no trabalho de todos, né, que é a questão da motivação. E o que nós sabemos é que o maior responsável pela motivação de um atleta são os treinadores, da forma como eles criam um clima motivacional que pode atender às necessidades psicológicas básicas dos atletas ou não, né? Nós falamos sempre em 3 necessidades psicológicas básicas, que a gente dá o nome de ABC, a necessidade de se sentir autônomo, de ter boas relações sociais e de se sentir competente, né? Então, o que vai fazer um atleta sentir essas 3 coisas de forma positiva é o clima motivacional que ele gera tanto nos treinamentos quanto nas competições, né? Se isso atende essas necessidades psicológicas, aí essas estratégias de coping aumentam, a satisfação com a vida aumenta, a paixão, inclusive, aumenta, né? Agora, se não atende essas estratégias, essas necessidades psicológicas básicas, isso leva muito a quadros de burnout, né? Burnout é aquele processo de saturação emocional por alguma coisa que antes a gente tinha tanto prazer em fazer e agora não tem mais, né? Então, assim, acho que tem muita coisa para a gente se estudar aí na questão dos aspectos psicológicos. Eu, particularmente, sou uma fã dos aspectos psicofisiológicos. Eu trabalhei e trabalho até hoje muito com as escalas de esforço, né? Nós estamos agora numa parceria lá com o Instituto Borg, na Universidade de Estocolmo, fazendo esses estudos sobre carga psicológica de treino, carga interna de treino, né? E realmente, acho que assim, a coisa mais importante que eu vejo é como nós podemos
mostrar para os treinadores a importância desses aspectos, não para que eles se tornem psicólogos, mas para que eles se tornem treinadores melhores a partir do momento que eles têm conhecimento do que está acontecendo com os atletas deles em termos psicológicos, né? E eu acho que o trabalho da Nayara, do Lucas, do Fernando e eu esqueci, do Robson, mostra exatamente isso, né? O que será que pode estar acontecendo com os nossos atletas adultos que vão perdendo esse prazer por alguma coisa que antes era muito prazerosa? O que será que está acontecendo dentro desse contexto do voleibol de praia adulto que está fazendo essa paixão cair, né? E outra, como é que nós podemos treinar esse processo de desenvolvimento de recursos? Que eu acredito, eu sou psicóloga clínica também, além de ser psicóloga esportiva, que a coisa mais importante que nós temos no trabalho de preparação psicológica dos atletas é dar recursos de enfrentamento para eles. Porque não existe, como se mostrou aí, esporte sem estresse, não existe competição sem estresse. Portanto, quanto mais recursos ele tiver para enfrentar as diferentes situações, mais chance ele tem de ter, inclusive, uma carreira esportiva longa, né? E hoje a gente trabalha também com outro conceito que chama-se mental toughness, que nós demos o nome de robustez mental, que inclusive a Nayara está estudando aí na tese de doutorado dela, né? Mas o meu grupo de estudos da Universidade de São Judas aqui em São Paulo, nós temos estudado bastante esse conceito, que está relacionado com altíssimo rendimento, né? Atletas que são fortes mentalmente, robustos mentalmente, né? E isso tem um impacto muito grande no desempenho dele enquanto atleta. Acho que tem muita coisa para nós pensarmos aí em termos de preparação psicológica no voleibol. A minha tese de mestrado, imagina, de 30 anos atrás, foi no voleibol, né? Na época eu trabalhei com o Zé Roberto, na seleção de 92 e 96, e isso acabou gerando, esse estudo que eu fiz lá com os atletas das duas seleções, acabou gerando a minha dissertação de mestrado. Depois, a de doutorado, eu já estava no futebol, aí fui investigar estresse no futebol, no doutorado. Mas é isso, Márcia, eu acho assim, eu fico feliz com esse programa que vocês estão desenvolvendo, como eu sou fã declarada do programa da ABT, lá do COB, assim, está no meu coração aquele programa, poder estar trabalhando com treinadores de diferentes modalidades esportivas, tanto na formação, quanto já treinadores que já trabalham com desenvolvimento de atletas ou com alta performance, né? De poder estar mostrando o que a psicologia tem a ver com tudo isso e com o trabalho dele em geral. Mas é isso, tá bom? Muito obrigada, Regina. Sempre muito boa sua contribuição, foi ótimo revê-la lá no COB. Eu espero que a gente se veja em breve. E Tomara, né? Vocês orientaram de uma forma brilhante os meninos. Obrigada. Deixa eu desligar aqui. A ansiedade e estresse têm um componente de ativação física facilmente percebido por todos, comprometendo momentaneamente seu rendimento. Qual a sugestão de estratégia imediata e a médio e longo prazo para que um técnico possa passar para o seu atleta? Se até depois a professora Regina quiser, obviamente, complementar essa resposta, então, assim, imediata, a gente tem algumas técnicas de respiração que funcionam bem, técnicas de visualização, técnicas de mentalização, que eles podem fazer, por exemplo, nos 30 segundos, no 1 minuto que a gente tem no tempo, né? Por exemplo, durante um jogo. A médio e longo prazo, e aí, assim, a gente tem que analisar. É difícil a gente dar uma estratégia que funcione para todo mundo, porque eu não sei a que se deve o estresse dele, eu não sei se o estresse ou a ansiedade ele vem de competição, ele vem de momentos decisivos, de pressão no jogo. Eu não consigo saber, né, a que se deve ao estresse e à ansiedade, o que é o fator gerador desse estresse. Mas as estratégias que a gente passou aqui, por exemplo, como render sob pressão, ela é uma boa estratégia que a gente pode aplicar no treinamento. Então,
fazer, por exemplo, exercícios com placar, que ele jogue com placar atrás, ou sempre exercícios focados num placar muito apertado, trazer os pais, já que se são atletas, por exemplo, de categoria de base, que ficam nervosos quando os pais vão para a competição, então traz os pais para participar também dos momentos de treinamento, traz uma torcida, faça mais amistosos, traz, não sei, então, assim, existem estratégias, e essa render sob pressão é uma delas, é uma das 7 das estratégias de coaching que eu acho que funciona muito bem, né? Então, como eu citei, lidar com a adversidade, então, parar de se preocupar com o que as pessoas pensam acerca do seu desempenho, também é uma estratégia que pode funcionar. Enfim, se ausentar de preocupações, então, tentar fazer com que ele foque, com que ele se concentre mais, e a gente tem estratégias para que a gente alcance um foco, uma concentração melhor, como, por exemplo, a meditação. Ela tem sido usada por todos os nossos atletas olímpicos de vôlei de praia, e aí já é um spoiler de um outro estudo que eu estou fazendo com os atletas que foram classificados, que é sobre o Covid, que ele já está saindo, como que os atletas estão enfrentando esse momento de pandemia, e um outro estudo que é com todos os medalhistas olímpicos desde a inserção do vôlei de praia nas Olimpíadas em 96, e que daí eu também vou falar sobre o mental toughness, que a professora Regina citou. Então, eles ainda estão no forno, mas eles estão aí para sair, são estratégias que funcionam. Então, a meditação, por exemplo. Boa saída. O professor Leandro Dutra, que está morando nos Estados Unidos também, acabando o doutorado, ele perguntou, após a finalização desse estudo, qual seria o próximo passo? Quais seriam os futuros estudos? Acho que você já respondeu agora. Então, assim, atualmente eu estou fazendo estou fazendo um também com atletas que eu coletei no Mundial, quando eu fui em 3 etapas em 2018, então eu coletei com o Mundial da categoria adulto, e aí eu estou analisando o estilo de liderança, como que o estilo de liderança do treinador pode desenvolver um mental toughness nos atletas, então também é um estudo que vai sair. E, bom, o próximo passo eu acho que é esse, é fazer a divulgação, mostrar o que a gente teve de resultado para que mais pessoas consigam contribuir, por exemplo, e cada um na sua prática esportiva, né? Então, no seu CT, tentando desenvolver uma paixão harmoniosa nos atletas, principalmente da categoria adulta, tentando desenvolver mais estratégias como lidar com adversidades, então fazer com que os nossos atletas aumentem essa estratégia, enfim, então acho que esses são os passos, né? Divulgação, todo mundo tentar aplicar isso na sua prática esportiva, e eu estou continuando os estudos no vôlei de praia, então tem 3 aí que estão em andamento. Rossini? Rossini? Cadê você? Márcia. Nível de ansiedade. Rossini? Oi. Eu estava querendo falar. Oi, Rossini. Continua aí que eu não estou te vendo. Pronto. Tem uma pergunta do professor Alex que diz: eu vejo o nível de ansiedade influenciando muito os resultados dos jogos. O que você acha? Acho que já foi falado aí sobre isso. E tem aqui do professor Márcio: independente desse estudo de excelência apresentado pelo grupo, podemos dizer que os aspectos psicológicos seria o mais importante no resultado final dos outros aspectos, físico, técnico, tomada de decisão? Eu acho que é Márcio que está perguntando isso aqui de Campinas, né? Acho que é Márcio de Campinas, da Unicamp lá. Assim, é difícil a gente quantificar o quanto de uma vitória deve-se aos aspectos psicológicos, né? Porque se ele não tivesse um aspecto tático e técnico muito bem aprimorado, ele não iria chegar a tão... por exemplo, ele não conseguiria brigar ali no 19-19, no 20-20, no 22-22. Então, ali naquele momento, talvez, de fato, o aspecto psicológico, quem tem esse aspecto psicológico muito bem desenvolvido, ele faz a diferença. Mas para que ele chegue ao tal nível de brigar de igual para igual ao 20-20, a levar para um tie-break um jogo com uma equipe muito boa, então eu não tenho como não falar que os aspectos técnicos eles são importantes. Então, é difícil a gente quantificar, mas que eles fazem a diferença naquele placar apertado, naquele último ponto, que ele não pesa o braço na hora de sacar, isso realmente faz. Regina, se puder responder, Regina, tem aqui, quando a gente fala em formação de atletas, não é? E essa é uma preocupação muito grande minha com a formação dos atletas no Brasil, e aí eu me preocupo muito com a formação dos técnicos. E esse é o meu motivo
da preocupação de ter alguém da psicologia na Escola Nacional de Técnicos. Tá entendendo? Porque eu vejo a necessidade de formar muito esses técnicos, porque são elementos de suma importância para a formação dos atletas, né? Então, quando a gente vê lá que CRET se preocupa com a formação do atleta em termos de formação, obedecendo às suas faixas etárias, né? E a gente vê quando Weiberg e Cold fala que dá poder para o atleta decidir, usar o atleta na sua tomada de decisão. Isso, quando a gente vem na formação do atleta, né, eu acho de suma importância para que se vença essas dificuldades que são enfrentadas no futuro profissional do esporte, não é? Então, a minha preocupação maior, eu queria que Regina ou Nayara falar sobre isso, é sobre a formação, a intervenção desses técnicos em relação à formação desses atletas. Porque por muitas vezes a gente sabe que todos esses fatores de estresse, né, são causados pela sua formação. Muitas vezes social, mas muitas vezes formada pelos seus técnicos, porque querem exigir mais do que ele pode dar. Se a Nayara me permite falar, Nayara, depois, se você quiser, você complemente aí. Rossini, acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é a formação de treinadores, né? Eu, particularmente, acho que se nós queremos formar grandes atletas, nós temos que formar grandes treinadores. Eu hoje trabalho com o conceito de formação do atleta inteligente. O que é um atleta inteligente? É um atleta que tem todas as suas capacidades trabalhadas. E não adianta só ele trabalhar 1, 2, 3 aspectos e esquecer um. Por exemplo, o aspecto psicológico, que, em geral, não se preconiza nos treinamentos uma preparação psicológica dos atletas. Então, digamos que ele está muito bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas se ele estiver mal psicologicamente, isso vai interferir nas outras preparações dele. Então, consequentemente, um atleta tem que estar trabalhado em todos os seus setores, né? E, portanto, é importantíssimo que um treinador entenda tudo isso e saiba como é que ele pode inserir determinados aspectos psicológicos no seu treinamento, mesmo sendo ele um treinador. Uma das perguntas que fizeram para a Nayara, que eu achei bem interessante, a questão de como é que nós trabalhamos com as questões do estresse e da ansiedade. Eu, particularmente, sou fã do stress training, porque eu acho que não adianta um atleta treinar numa situação em que ele não vai poder aprender a lidar com o estresse que ele vai encontrar na competição. Então, eu tenho que ser possível de colocar no treinamento fatores estressantes, porque é no treino que ele tem que aprender a lidar com aquilo que ele vai encontrar lá na competição. Então, eu adoro essa questão do stress training e como é que nós, da psicologia, podemos ajudar o treinador a compreender esses aspectos e poder ele inserir no seu programa de treinamento determinados aspectos psicológicos. Você vê que a base desse programa Empowering Coaching, o que aconteceu nesse programa Empowering Coaching? A comunidade europeia estava muito preocupada porque o nível de desistência de atletas jovens na Europa estava muito alto, principalmente as meninas estavam desistindo da prática esportiva com idades muito precoces. E aí eles fizeram um grande estudo com 10 mil atletas em 5 países para tentar entender o que estava acontecendo. E isso foi comum em todos os países, independentemente da cultura do país, que os atletas estavam desistindo precocemente, muito em função do comportamento dos treinadores, seja nas competições ou nos treinamentos. Então, com isso, eles criaram esse programa Empowering Coaching, que é um programa de empoderamento de treinadores, para que eles possam empoderar os seus atletas. Ou seja, como é que um treinador pode mudar a sua forma de se comportar em relação aos atletas e, com isso, criar um tal clima motivacional que favoreça o seu atleta em todos os sentidos. Você sabe que isso foi provado, que o desempenho do atleta melhora
quando o clima motivacional é positivo. O atleta se sente melhor, se sente mais bem aceito, se sente psicologicamente melhor, consequentemente, ele rende melhor. Então, essa formação do treinador para aprender a criar esses climas motivacionais, aprender a trabalhar com as diferentes necessidades psicológicas em função da faixa etária dos seus atletas. As meninas são diferentes dos meninos em termos psicológicos, na percepção, inclusive, da ansiedade, do enfrentamento de estresse. Então, um treinador, para mim, e se eu quero trabalhar na formação de um atleta inteligente, eu preciso de um treinador inteligente, que é um treinador que vai compreender e estudar sobre esses aspectos, mas para que ele possa se tornar um treinador melhor. Então, assim, ninguém quer formar psicólogo aqui. Nós queremos formar treinadores com conjunto de conhecimentos ou um cabedal aí de conhecimentos que faça ele se tornar um treinador melhor e, consequentemente, isso será mais positivo para os seus atletas. Então, hoje a gente tem uma linha de estudos lá do meu grupo de estudos e com teses de mestrado e doutorado sobre formação de treinadores também, porque realmente eu falo que os treinadores muitas vezes são os meus ossos do ofício, né, Rossini? Porque às vezes é difícil trabalhar com eles, mas são os meus olhos do ofício. Eu vejo muita preparação psicológica feita através ou por meio do treinador, e não com os atletas em si, mas por meio do treinador. Então, todo o meu trabalho é voltado para os treinadores. É que a gente percebe que nas categorias de base que eles estão sendo formados, eles não têm estrutura para ter uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, não é? Aí, até quando eu passo também por isso, na minha área de treinamento esportivo, da fisiologia ou da preparação física, eu sempre falo para os treinadores, não é obrigado você saber isso, é obrigado você entender que isso existe, né? Saber avaliar isso. Então, eu vejo essa importância para formar os treinadores, porque naturalmente eles não vão ter nas suas formações e nas suas categorias de base como trabalhar o aluno ou entender um pouco disso e passar algo para os alunos, porque ele não vai ter recursos financeiros para ter, né? Apesar de eu achar que, por exemplo, muitas vezes eu trabalhei com a minha equipe, eu dizia sempre assim, a minha equipe ela pode não ser a mais rica, mas ela é a melhor, que eu sempre pegava gente da universidade e juntava lá, fazia um trabalho de extensão com o pessoal da universidade e fazia um trabalho, né? Então, tinha um fisiologista doutor, eu tinha uma pessoa da psicologia do esporte que era doutora, então, mas na categoria de base eles vão ter isso. Então, essa é a minha preocupação. E eu peço encarecidamente à CONAD, né? Não é o momento, né? Da gente puxar alguém para a nossa equipe, certo? Que seja da psicologia do esporte, para a formação desses treinadores. Porque é de suma importância, tanto na categoria de base, mas principalmente lá na frente. Né? Eu vivenciei isso muito bem. Eu fui a 5 Olimpíadas e a partir da segunda, eu cheguei para Cajá e disse, Cajá, a gente tem que ter alguém que trabalhe com psicologia do esporte. Mas não é para trabalhar um mêsinho só, não. É para trabalhar por todo o ciclo. E a gente fez esse trabalho com o Ricardo Emanuel, foi um resultado que eu digo a todo mundo. Aquela medalha tem muito de Joyce Stefanello, não é? Pouco de Rossini e Cajá. Muito dos dois atletas, mas muito mais de Joyce Stefanello. Com certeza, Rossini, assim, eu concordo com você plenamente. A Joyce foi minha... Eu e ela tivemos o mesmo orientador de mestrado, o professor Rui Krebs, porque eu fiz lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a Joyce é de lá, então conheço a Joyce há muito tempo também, é uma pessoa muito querida e muito competente, né? Mas eu concordo com você, e uma coisa que eu diria é assim, nós que estamos dentro da universidade, muitas vezes nós temos os nossos orientandos de mestrado, doutorado, ou mesmo, por exemplo, eu lá na São Judas, eu dou aula no curso de psicologia também. E, às vezes, nós precisamos de espaço para esses alunos poderem estagiar. E fazer essa parceria entre os clubes que são, digamos, menores e não têm
às vezes, condições de ter um profissional da área trabalhando, mas se ele faz essa parceria conosco, nós conseguimos, muitas vezes, colocar um aluno com nossa supervisão para trabalhar numa equipe. Então, assim, ele vai sem custo, porque para ele é importante ter o estágio, ele vai ter um espaço para fazer o estágio e ele tem uma supervisão de uma pessoa que tem um pós-doutorado na área, né? Então, assim, os clubes também entenderem, essas equipes menores, que se não tem condições, façam parcerias com as universidades. Por exemplo, pode entrar em contato comigo, eu posso indicar várias pessoas que trabalham com grupos, o próprio grupo onde a Nayara está, muitas vezes tem aluno lá que pode fazer parceria com as outras equipes e trabalhar de uma forma em que tenha depois uma supervisão, por exemplo, com a professora Helena, que é orientadora da Nayara, né? Então, isso a gente faz muito. Algumas perguntinhas aí, né, Coi Rossini? Vamos lá. Vamos lá. Algumas dúvidas dos participantes. Estamos nós dois aqui. Pela minha vivência, já vi técnico. Não, eu queria falar. Tem uma pergunta aqui, deixa eu colocar. Leandro coloca que o americano trabalha muito em cima do PNL, não é? Isso. Ele quer saber se pode, o PNL pode ser trabalhado em vários fatores, tanto as questões emocionais quanto a preparação e a programação do dia a dia. E o Ricardo fala do treinamento de múltiplas inteligências. Então, não, o Adriano, dentro da fala da Regina, trabalhar na rotina do atleta as múltiplas inteligências auxiliaria na diminuição do estresse psicológico em jogo? Então, vamos lá, Nayara, como é que você se coloca em relação a múltiplas inteligências e essas rotinas do PNL? Nayara? Oi. Em relação às múltiplas inteligências, eu acho que em todas as aulas, quando eu falo sobre aprendizagem motora, eu cito a aprendizagem sobre múltiplas inteligências, que eu acho que os recursos eles não são aprendidos, então eles vêm da aprendizagem de outros contextos, e a inteligência múltipla ela pode trazer isso para a gente. Então o recurso de lidar melhor com aquilo, aquele jogo de cintura, como ele vai lidar com determinadas situações, eu acho que pode vir muito dessa aprendizagem múltipla. E que eu sempre até falo com os meus atletas, com técnicos mais próximos, a gente não tem um treino sobre recurso. Então, hoje eu vou treinar recurso, né? Recurso técnico falando. Então, o que ele pode vir dessa aprendizagem de outros contextos. Então, até como a gente perdeu um pouco dessa, por exemplo, dessa cultura da brincadeira na rua, que ela traz para a gente, né? Ela trabalhava muito com essa era muito multifacetado da onde vinha a aprendizagem motora das nossas crianças, dos nossos atletas. Então, hoje, como a gente vem perdendo isso, é um pouco como essa aprendizagem múltipla das múltiplas inteligências, que ela era um pouco da parte natural da nossa cultura, ela também vem se perdendo. Então, sim, eu acredito que ela funciona, eu acredito que ela é necessária. Como fazer isso? E aí, eu acho que na base esse treinamento ele funciona mais, mas no adulto, até no curso do COB, quando a gente teve com o treinador da Alemanha, e aí ele fala, por exemplo, ele mostrou na prática que ele sempre começa o treinamento com atividades, de certa forma, recreativas. Então, é um jogo que vai estimular a inteligência, é um jogo que vai estimular a coordenação, que vai estimular o pensar no jogo e que não está trabalhando toque e manchete, por exemplo. Então, é uma forma da gente estimular essas múltiplas inteligências, nesse caso, cognitivas e técnicas. Então, sim, eu acredito que elas são extremamente necessárias, que na base funciona muito bem quando a gente usa uma metodologia mais voltada para jogos situacionais, e daí a escola da bola vai falar muito bem, que o professor Pablo Greco fala muito bem sobre isso. Então, acredito que sim, se você não quiser complementar sobre isso. Eu acho que é isso, assim, só a questão da PNL, eu vejo a PNL como uma estratégia
ela não é uma preparação psicológica, ela é uma estratégia, é uma técnica. Assim, para você entender psicologicamente um atleta, você tem que ter uma formação em psicologia. Mas também não pode ser uma formação em psicologia geral se você também não entende nada do esporte, né? Agora, usar ou não a PNL depende muito de com quem você está lidando e quais são as características psicológicas do nosso atleta. Então, não são todas as técnicas que podem ser usadas para todo mundo. Né? Depende muito do atleta que você está trabalhando. Para alguns, a PNL é maravilhosa, para outros, não é. Então, compreender isto, né, que isso aí não é uma panaceia que você dá para todo mundo e ela funciona. Aí você tem que ter um conhecimento psicológico mais profundo, digamos, para poder entender por que o atleta fica ansioso, por que ele está estressado, quais são os aspectos que estão relacionados com isso, o que ele precisa aprender, o que ele pensa, o que ele sente, quais são as crenças que estão por trás. Então, digamos, é mais do que usar somente uma técnica de PNL. Gente, Rossini, vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir aqui, além do Rossini, agradecer a vocês, mas pedir para a Nayara, não vou ser abusada com a Regina, vou pedir para a Nayara deixar o e-mail para o pessoal. As perguntas que não foram respondidas, a gente vai mandar para a Nayara, ela responde. A gente pega o e-mail e manda, tá? Até porque senão a sala fecha a gente falando do meio do caminho. Ficou muito empolgante e a gente não parou de falar. Rossini, despede aí e aí passa para o Carlão. Deixa eu falar. Gente, beijo. Obrigada a todos. Obrigada, Marina, que está aí, a todos que vieram, a professores, professoras, treinadores, presidentes, a todos que vieram. Rossini é seu para passar para o Carlão. Nayara, Regina. Lucas e Mari, obrigado, meninos. Gente, agradecer a todos os professores que participaram, todos os amigos, né? Alunos aí dos cursos da CBV. Agradecer especialmente a equipe que apresentou o trabalho. Tem que agradecer muito e estimular que façam mais trabalhos, certo? Que eu acho que a coisa vai crescer muito mais. Já cresceu muito o voleibol, mas vai crescer muito mais. Agradecer muito especialmente a Regina, né? Por disponibilizar seu tempo, estar aqui conosco e dando mais uma força ao voleibol. Eu tenho acompanhado mesmo que, dentro das minhas possibilidades, Regina, mas assim, o esporte do Brasil tem que agradecer muito, muito, muito a você. Certo? Agradecer a CBV, não é? Carlão, a Virgílio, a Renato, a todo mundo, a Márcia aí. Dizer, gente, vamos estudar esse nosso esporte. Vamos fazer com que, se ele foi grande até aqui, ele seja muito maior. Né? E a minha preocupação vai ser sempre essa, por isso que eu enfatizei bem com Regina. Vamos procurar, pelo menos, entender um pouco da psicologia do esporte, que é fundamental para o futuro do nosso esporte, não só o voleibol, mas de todo o nosso esporte. Quando eu vejo os outros países trabalhando com formação através da educação ativa, desenvolvida por David Ausubel, eu vejo que a gente precisa disso, porque senão nós iremos pegar atletas sem estar informados, sem ter opinião, sem ter capacidade de raciocínio. Quando eu aplico, às vezes, com os atletas profissionais, que eles chegam e digo, você vai ter que decidir agora. Então, como é que você faria isso? Isso tem que ser feito nos treinos. Como é que você enfrentaria essa situação? É muito fácil para a gente achar que dizer o que a gente acha para o atleta, ele vai entender totalmente. E aí você vai ficar desesperado, fora da quadra, dizendo, eu disse aquilo e ele não fez. Ele sabia que ia fazer aquilo e não fez. Muitas vezes você vai ser um eterno perdedor, porque você acha que você deve comandar a cabeça do atleta. E principalmente no nosso voleibol de praia, a gente tem que ensinar esse pessoal a raciocinar e pensar. Então, isso vai começar na base. Tá? Então, eu agradeço a todos, um beijo para todos, fiquem com Deus, se cuidem. Eu estou na idade de me cuidar mais, né? Mas se cuidem também, tá bom? Fiquem com Deus. Carlão e Márcia, estão me ouvindo? Eu estou. É só para dizer o seguinte. Queria agradecer a Rada aí, viu, Rada?
Não tem, não tem problema. Você agradeceu as figuras importantes, isso é que é importante. É só para dizer o seguinte, em nome, né, do presidente Toró, agradecer a Carlão, a Márcia, a Nayara, a Rossini, a Regina, todos que participaram. E eu tenho certeza que todas as quartas-feiras, que vai ser o dia desses debates aqui, pode ser que não seja o dia que a gente reúna o maior número de dia em que reunir o maior número de pessoas de alto nível para debater um do COB, que é presidido por Paulo Vanderlei, que é quase um a abertura aqui é para sempre, e vocês do COB se sintam à vontade de participarem sempre aqui com a gente, e se precisarem do nosso espaço, a gente também abre espaço para debater assuntos que podem ser interessantes para o COB e ter o voleibol como um balão de ensaio para fazer experiências e etc. e tal. Então, eu tenho certeza que esses encontros aqui, às quartas-feiras, vão ser de altíssimo nível, e parabéns ao Carlão e à Márcia, que vão comandar essas quartas-feiras tão importantes para o nosso esporte. Rada, acho que eu vou falar mais não em nome da CONAT, mas em nome de todos esses professores, doutores, esse grupo seleto que acompanhou a nossa palestra, e me dirigir a você. Certo, Autoró, que eu já agradeci, é o nosso líder, é a pessoa que comprou a ideia, é a pessoa que nos direciona na nossa caminhada rotineira, né? Mas eu queria pessoalmente agradecer a você por entender e por comprar a ideia dessa nova ferramenta e desse novo momento que a gente coloca à disposição de todos os estudiosos do nosso voleibol, né? Então, muito obrigado, Rada. Não tem volta essa ferramenta, eu acho que é daqui para frente, certo? É um laboratório, é uma experiência maravilhosa, eu estou encantado com essa ideia da CBV, com essas ações da CBV, e está contemplando toda a multidisciplinaridade do esporte, né? Principalmente o nosso voleibol, que é o esporte dos esportes, é o mais coletivo, ele abrange uma gama de especialidade muito grande, psicologia, nutrição, fisioterapia, uma série de coisas, né? Então, acho que a gente está num novo momento. Temos que agradecer ao Covid aí, essa oportunidade, né? O caos é que aparece as grandes oportunidades, e a gente vai mandar a bola para frente. Agradecer muito a participação da professora Regina, contribuição magnífica, encantado com a nossa palestrante hoje, né, a Nayara, fantástica. O Rossini falou que se atreveu ela no início a convidá-la para o nosso grupo da CONAT. Está ratificado o convite, e eu vou ser mais atrevido que o Rossini. Cantei com a fala da professora Regina, e também gostaria que ela participasse da nossa comissão na orientação de conteúdo, principalmente de psicologia. A nossa preocupação é muito grande com a formação de técnicos, isso é fato. Então, acho que se a gente ajeitar um tempinho, essas pessoas, embora tenham uma vida muito atribulada, igual a professora Regina, pode dar a sua contribuição. É um desafio grande, mas para ter bons alunos, as duas, se você não contratar as duas, eu te demito. Mas, eu gostaria de finalizar também, agradecer a todos os participantes. Nós tivemos um momento aí de 95 profissionais aí acompanhando a apresentação. Carlão. Oi, Márcia. Falar que está no site já o artigo e a publicação, toda semana sobe um artigo para o site da CBV e na Web Vôlei. Não precisa de eu falar, você já falou. Eu vou aproveitar o tempo
Eu vou aproveitar o tempo para agradecer a todo mundo, nós já estamos passando do horário aí, mas gostaria de finalizar. Eu adoro pesquisa, sou apaixonado com conhecimento, vocês sabem disso, os técnicos que estão aí presentes, que me conhecem, sabem da minha luta quando eu encontro com vocês, para motivá-los, para encantá-los a ir para o lado da pesquisa. A nossa rotina é o paradoxo, e o voleibol está cheio de paradoxos, mas ele é a nossa grande oportunidade de, à luz da razão, buscar soluções para esse paradoxo. Eu acho que essa iniciativa nossa vai motivar os nossos treinadores a buscar. Professora Regina e Nayara e Rossini, finalizando com a minha última pergunta, não perguntei nada, né? Nós estamos vivendo essa de Brasil, mas a nível mundial, é um cenário ruim em certas coisas, mas bom pelas oportunidades que vai abrir. E a minha preocupação é com os nossos treinadores, igual dito pela professora Regina e pelo professor Rossini, poucas são as estruturas que conseguem manter o grupo de profissional que atenda a toda a multidisciplinaridade do esporte. A psicologia ela tem que ser tratada com muito carinho, porque o nosso material é humano, né? É pessoas que são apaixonadas, que têm sentimento, e que pós-pandemia a gente não tem noção dos traumas que esse cenário vai deixar nos nossos atletas, em todo mundo. Mas a minha preocupação é com os nossos atletas, principalmente da base, principalmente com os nossos técnicos de base que não têm essa estrutura. Qual que é a mensagem que a doutora Regina, a Nayara e o Rossini pode passar para esses treinadores de base nossos, que não são psicólogos e que não têm um psicólogo à disposição, mas que pode ter uma percepção, uma busca, uma orientação para lidar com esse momento de pós-pandemia? Posso começar? Não sei se os colegas querem começar, mas, Carlão, primeiro eu vou dizer para você, eu passo embaixo da rede, eu sou bem baixinha, mas o meu sonho era ser jogadora de voleibol. Eu falava, eu tenho que trabalhar com voleibol. E a primeira equipe que eu trabalhei na minha vida como psicóloga do esporte foi a seleção de voleibol com o Zé Roberto, né? Então, assim, eu amo voleibol, sou fã do voleibol, adoro ver treino de voleibol, jogo, etc. Então, o voleibol está no meu coração, né? O que eu diria, assim, e o que eu falo sempre para os meus atletas e para os treinadores que eu trabalho, nós temos que tentar normalizar alguma coisa que é anormal. Mas como é que nós podemos tentar deixar isso o mais normal possível? Nós temos que ter rotina, existe a necessidade de você se programar mentalmente para esse momento, mesmo sabendo que isso é uma programação transitória. Mas há necessidade de pensar de uma forma diferente. Precisa mudar o chip para que você consiga sobreviver sem que isso gere em você alterações emocionais. Porque o que nós estamos vendo em torno de 30% a 40% dos atletas e dos treinadores com alto nível de depressão e ansiedade. Isso é muito sério, porque é um volume muito grande de pessoas que estão sofrendo emocionalmente por uma situação, seja financeira, falta de trabalho, não conseguir treinar o específico, né? Mas como é que nós podemos tentar fazer o máximo possível para conseguir normalizar alguma coisa que é anormal? E aí eu preciso ter recursos para poder enfrentar isso. E significa uma mentalidade diferente. Eu preciso olhar para a situação e acreditar, primeiro, que ela vai passar. Quando nós não sabemos, mas ela vai passar. Mas acreditar que eu consigo lidar com essa situação de uma forma positiva. Mesmo apesar de, sabe? Eu acho que apesar de, eu consigo lidar com... E acreditar nisso. Acho que essa coisa dessa crença interior de que nós podemos dar conta de uma situação que nós não temos controle, né? Talvez esse seja a coisa mais difícil, eu lidar com uma situação que eu não tenho controle. Mas acho que precisa repensar os objetivos, mudar os objetivos para esse momento, para não se perder e ficar se lamentando por não ter conseguido fazer as coisas
que estavam programadas. Não, agora a programação é outra, nós precisamos trabalhar de uma outra forma, nós temos que ter uma rotina e dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, fazer as atividades, se programar para tentar normalizar o máximo possível essa situação. É o que eu diria, e é o que eu tenho, assim que eu tenho trabalhado com os meus atletas e treinadores também. Carlão, eu concordo totalmente. Regina, Rossini. Eu concordo totalmente com o que a Regina falou, né? Totalmente é isso. Eu vejo que o segredo está em se planejar, tá? Em tudo se planejar. A gente vai viver um novo momento, os técnicos das categorias de base, né, vão viver um novo momento, e eles têm que, antes de tudo, se planejar para esse novo momento. É o que estão chamando aí de novo normal, né? Então, como eu trabalho com periodização, e periodização está muito ligada a planejamento o tempo todo, né? Então você tem que fazer um planejamento para esse momento agora, porque esse planejamento vai lhe dar ferramentas para que você possa suprir as dificuldades. Metas totalmente diferentes. Esqueçam as metas que tínhamos, né? A gente tem que também, para ajudar os nossos atletas, tá? Aos atletas lá, a gente tem que chamá-los e colocá-los dentro desse planejamento. Que eles opinem dentro desse planejamento, para que não seja uma coisa, eu planejei, porque eu enfrentei a situação de uma maneira, ele pode ter enfrentado de outra maneira. Como ele enfrentou? Né? Eu preciso de um diagnóstico disso para depois planejar. Mas isso tem que ter a inclusão e a formulação, a formatação junto com os atletas. Não seu. E aí eu faço novamente a sugestão. Procure as universidades para essa ajuda. Elas estão a todo momento querendo ajudar. Né? Tem os setores aí dos cursos de educação física, das pós-graduações de educação física, muita gente fazendo em psicologia do esporte. Então, procure isso, porque vai ser uma troca quase zero. Né? Eles vão publicar, eles vão estudar, eles vão ter hora de extensão, e você vai receber um trabalho de altíssima qualidade. Então, já que não tem condições financeiras, procura essas universidades. Mas planejar é essencial. Vamos lá, Carlão, que já estão aí que o horário fechou. Regina, na escola de administração, a gente está muito preocupado com a nossa escola de liderança. E eu vou usar dessa escola para te agradecer. A gente fala que a nossa escola de liderança está carente de pessoas que encantem as outras pessoas, né? Que façam as pessoas se apaixonar. É muito o nosso lema dentro do esporte. Me apaixonei com as suas colocações, com a sua colaboração nessa palestra, com a do Rossini, com a da Nayara, e aqui, de coração, só agradecer a todos vocês, Márcia, a toda a equipe da CBV que contribuiu para que esse momento acontecesse, todas as unidades, aos nossos participantes que mostraram tanto interesse com perguntas bem fundamentadas, que têm conhecimento da coisa. Acho que nós estamos criando um ambiente propício para o desenvolvimento e para a gente buscar a nossa meta, tá certo? Que é trabalhar o conhecimento dos nossos professores, dos nossos treinadores, para que a cada dia eles se tornem melhores. Já são bons, mas para cada dia eles se tornem melhores. Em todas as categorias, mesmo nas grandes organizações e equipes, mas assim também os nossos técnicos lá da base também, que precisa de muito apoio porque não tem recurso, né? Um treinador de base nosso sem recurso, ele é o administrador, ele é o psicólogo, ele é o preparador físico, ele é o massagista, ele é o técnico, tá certo? E assim sucessivamente. E a gente tem que dar suporte para esse pessoal, porque tudo nasce lá na base. E a gente tem que ter muito carinho com esses profissionais, tá? Muito obrigado de coração, agradeço a todo mundo e vamos para a próxima. Amanhã, estejam ligados. O Zé Roberto vai também passar muita coisa boa para a gente na sala dele lá. Encontramos amanhã na sala do Zé Roberto e na sexta-feira também, na área de preparação física lá, tá? Beijo grande para todo mundo. Márcia,
Renato, Radamés, Nayara, fantástico, beijão. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Pessoal, obrigada. Obrigado, tchau. Nayara, brigadão, Tchau, menina. tchau, boa noite, boa noite. Obrigada. Beijo, pessoal. Boa noite, Zé Virgílio. Nayara, beijão, fica com Deus. Obrigada, Rocinho. Todos, Obrigada, Márcia. parabéns, Nayara, parabéns para todos os palestrantes, pessoal da CDV também. Obrigada. Tchau, Nayara. Tchau, tchau, professora Regina. Obrigada. Professor.